Fala galera, Rafael Souza com vocês, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o programa Antecipa.gov. Provavelmente você já escutou falar sobre o Antecipa.gov e pode surgir algumas dúvidas, né? Você pode ainda ter algumas dúvidas a respeito desse programa. Então nós vamos ver do que se trata, né, o Antecipa.gov. Vamos ver também como é possível aderir a esse programa e se de fato é vantagem ou não aderir ao Antecipa.gov, ok? Então nós vamos ver esses pontos. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Rafael Souza, eu trabalho no mercado de licitações, tanto do lado dos fornecedores, atuando, né, como vendedor para o governo, como também atuo do lado do próprio governo. Tenho mais de 10 anos de experiência atuando na parte de gestão de projetos, controle interno, e atualmente eu trabalho na área de gestão contratual, ok? Então alinho esses dois lados da minha experiência para trazer conteúdo de valor para quem está pretendendo atuar no mercado de licitações. Então vamos lá, pessoal. Sem mais, o que é o Antecipa.gov? Eu já estou aqui, inclusive no site do Antecipa.gov. Você pode acessar através do portal de compras do governo federal. Você pode acessar o portal do Antecipa.gov. Então, o que é? Né? O próprio site, né, ele já diz do que se trata o Antecipa.gov. O Antecipa.gov nada mais é, né, do que um programa de antecipação de recebíveis do governo federal, ok? Então, através desse programa de antecipação, os fornecedores eles podem antecipar, no máximo, 70% do que tem a receber dos seus contratos firmados com a administração pública, ok? Administração pública federal, tá bom, pessoal? Então, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que você participou de um processo, venceu, e você firmou um contrato com a administração pública no valor de R$ 100.000. Então, você vai poder entrar em contato, né, com esse órgão e fazer, né, nesse sistema, e fazer a solicitação, tá? Então, você vai fazer a solicitação de até 70% do valor desse contrato. Ou seja, nesse nosso exemplo, num contrato de R$ 100.000, você poderia estar solicitando a antecipação de até R$ 70.000, tá bom? E como funciona essa mecânica, né, na prática? Como é que funciona esse processo? Esse gráfico aqui, ele representa isso, ó. Você como fornecedor, você vai estar aqui, né, você vai aderir, né, ao programa Antecipa.gov, e no programa Antecipa.gov também vai ter as instituições financeiras credenciadas. Então você vai fazer a sua solicitação dentro do Antecipa.gov e as instituições financeiras que vão visualizar essa sua solicitação, elas vão fazer propostas para você, tá? De forma resumida. Então você vai ter lá, vamos supor que você receba a proposta da instituição A, da B e da C. E aí você vai poder avaliar qual é a mais interessante para você, tá bom? Dando tudo certo, tá? O órgão, né, que te contratou autorizando essa antecipação e você escolhendo a melhor proposta financeira para você, você vai poder, no final desse processo, ter o adiantamento de 70% do valor do seu contrato, tá bom? Agora vamos lá alguns pontos de atenção aqui sobre Antecipa.gov, tá, pessoal? Na teoria, tá? Vamos na teoria. Na teoria, é algo excelente, tá? É o melhor dos mundos. Isso, sem dúvida, esse programa ele foi pensado para facilitar ainda mais, né? Fomentar ainda mais a participação de empresas qualificadas no mercado de licitações, porque nós sabemos que hoje nós temos muitas empresas boas que ainda não vendem para o governo, seja por acreditar em algum tipo de mito, né, achar que vai ter prejuízo, que vai tomar calote, né, os mitos que ainda existem no mercado, ou até mesmo por não ter essa condição, né, de arcar com o investimento para estar vendendo, principalmente contratos, né, estar firmando contratos maiores, de valores um pouco maiores com o governo. Porque o processo de trabalho, né, de fornecimento para o governo é diferente. No mercado tradicional, o seu cliente ele vai lá, ele paga pela mercadoria
e você já entrega o produto. Na venda pública, não. Você primeiro vai entregar e depois de um certo prazo você vai receber. Então, às vezes, né, dependendo do valor do contrato, é necessário que você tenha esse capital à sua disposição para fazer o negócio girar. Então, esse incentivo por parte do próprio governo é excelente. A ideia, a teoria é maravilhosa. Mas qual é o principal ponto de atenção? Primeiro, é que você precisa receber boas propostas das instituições financeiras que estão cadastradas ao Antecipagov para você ter taxas, né, de juros atrativas para você estar solicitando essa antecipação, porque de nada adianta você conseguir antecipar o seu contrato, mas pagar uma taxa altíssima que de repente vai absorver quase toda a sua margem de lucro. Então isso não seria vantagem. No final, de repente, você ia estar fazendo uma doação para o governo, né, numa transação como essa, né? Então, antes de mais nada, é preciso que haja taxas, né, de juros atrativas para os fornecedores estarem utilizando esse programa. Pensando também nesse possível gargalo, né, dos fornecedores entrarem lá, solicitar antecipação, mas não receber taxas, né, de juros atrativas para estar firmando essa negociação, mais uma vez o governo ele fez algo para facilitar ainda mais ou tentar facilitar ainda mais essa concessão de adiantamento. No dia 9 de março, né, houve aqui um comunicado dizendo, tá, que o Ministério da Gestão ele reduziu a taxa de uso do Antecipagov para as instituições financeiras que fazem parte desse programa. Qual o objetivo? Fomentar ainda mais a competitividade nas contratações públicas. Como eu disse para vocês, quanto mais empresas boas, tá, entrarem nesse mercado, tiverem a oportunidade de entrar nesse mercado, melhor. E esse é o objetivo principal do governo a realizar esse tipo de incentivo. Então, houve uma redução na taxa de uso do Antecipagov para as instituições financeiras. Por quê? Porque esse uso, essa adesão ao Antecipagov, ela não é de graça para as instituições financeiras. E as instituições financeiras, é claro, né, o meio de negócio deles é obter lucro nas suas operações financeiras. Então, eles cobram taxas de juros para as empresas, né, para eles concederem esse crédito. Embora a margem de risco seja menor, porque já vai ter um contrato firmado com a administração pública, dando garantia de que essa instituição financeira ela vai receber o seu pagamento de volta, mas, de qualquer forma, ele quer ter o seu lucro. E além dessa taxa de juros para obter o lucro, né, que as instituições elas cobram das empresas, elas têm que pagar também um percentual para o próprio governo para fazer adesão ao Antecipagov e poder ter essa condição de participar e ofertar crédito para as empresas. E é até justificável, né, o governo ele cobrar essa taxa para as instituições financeiras, porque isso também ajuda a melhorar, né, os sistemas envolvidos, melhorar processos. Então, isso tem um custo para o governo. Então, nada mais justo, se isso sai de graça para as empresas, né, aderirem ao Antecipagov, alguém tem que ajudar, né, tem que ter uma contrapartida para auxiliar o governo nesse custo. E aí que entra essa taxa para as instituições financeiras. Porém, pensando, né, nessa taxa de juros que é cobrada para os fornecedores, o governo reduziu essa taxa de uso que é cobrada para as instituições financeiras. Então, o que deveria acontecer, o que deve acontecer daqui para frente? Vamos a um exemplo, tá, pessoal? Vamos a um exemplo. Se uma instituição financeira pagava, vamos supor aqui, 5%, né, vamos dizer assim, 5% do valor para o governo para estar aderindo ao Antecipagov, e ela cobra uma taxa de 10% para o fornecedor, na prática ela está botando no bolso 5%, porque desses 10%, 5% ela tem que pagar para o governo. Apenas um exemplo. Se o governo ele reduz essa taxa que ele cobra para a instituição financeira de 5%, a partir de agora eu só vou te cobrar 2%.
tá? De 5 eu vou reduzir a sua taxa para 2%. Na teoria, tá? A instituição financeira ela também deveria reduzir, né, esses 3% que o governo reduziu para a instituição financeira deveria repassar para as empresas. Então, ao invés das empresas cobrarem 10%, ou melhor, ao invés das instituições financeiras cobrarem 10% para as empresas, na prática, né, ou na teoria, eles deveriam cobrar apenas 7%. Ou seja, repassar essa redução para as empresas. Então é isso que o governo está tentando fazer. Oferecer, né, condições mais atrativas para que os fornecedores tenham, né, uma taxa de juros interessante na hora de contratar essa antecipação via Antecipagov, tá bom? Desculpa, pessoal, se está um pouquinho longo demais, se ficar um pouquinho longo demais essa explicação, mas eu acho que é importante para vocês terem uma visão geral de como funciona esse programa e dos incentivos que são feitos por parte do governo, ok? Então, o primeiro ponto de atenção que você tem que ter é em relação a essas taxas de juros. Se de fato vão ser atrativas para você e você, de repente, fazer esse cálculo, esse estudo na hora da sua composição de preços, tá bom? Então, qual o momento de você calcular uma taxa de juros por uma antecipação ou por um empréstimo, né? Seja pelo Antecipagov ou fora do Antecipagov? É na hora da sua composição de preços. Você já tem que, se você for contar com esse tipo de programa, né, de adiantamento, você tem que prever isso lá no momento da sua composição de preços, tá bom? Para você não ter nenhum tipo de prejuízo ou, de repente, não conseguir depois cumprir com o seu contrato. E o segundo ponto de atenção que eu gostaria de dar para vocês é que não é garantido, infelizmente, pessoal, a realidade é essa. Ainda não é garantido de que um fornecedor que solicite essa antecipação via Antecipagov, mesmo que ele encontre taxas atrativas, que ele feche ali um acordo com a instituição financeira, esse processo ele ainda tem que ser avaliado e autorizado também pelo órgão público contratante. Então, pelo que eu vejo, pela minha experiência, muitos órgãos, os próprios órgãos públicos, ainda não têm noção ainda exata sobre questão de segurança, se isso oferece algum risco para o órgão, se isso qual o objetivo disso para a empresa. A própria administração pública, como, né, enquanto órgão contratante, né, não vou dizer que são todos os órgãos que são assim, mas muitos ainda têm receio de fazer essa liberação no Antecipagov. Então, muito cuidado, muita cautela de você, né, quando você for solicitar essa antecipação. Minha sugestão quando você for tentar fazer essa antecipação, primeiro, não faça de valores muito elevados. Pelo menos não a princípio, não antes de você ter essa primeira experiência. Não faça essa solicitação para valores muito elevados, tá bom? E o segundo conselho que eu dou é que você faça essa antecipação mesmo você tendo capital para bancar o contrato. Ah, Rafael, mas poxa, eu vou perder uma margem do meu lucro pagando juros. Para que se eu não preciso? Mas se você está querendo, de repente, no futuro, fechar contratos maiores, faça um teste. Você tendo capital para bancar eventual imprevisto, ou de repente uma não liberação dessa antecipação, você tendo o dinheiro em caixa, você tendo capital, você não vai impactar dentro da sua execução contratual, tá bom? Então, faça um teste, né? O primeiro teste que você quiser fazer, faça você tendo ou todo o recurso, né, o capital disponível para você bancar o contrato, ou pelo menos ali cerca de 50% a 60%, para você fazer esse primeiro teste, essa primeira solicitação, tá bom? Fora isso, pessoal, como eu falei para vocês, a ideia do Antecipagov é excelente, tá bom? Fomentar ainda mais o mercado de licitações, o mercado de vendas públicas, com a entrada de bons fornecedores, e principalmente fornecedores de pequeno porte, tá bom? Mas muita cautela quando você for utilizar o Antecipagov. Primeiro de tudo, tá?
não feche contratos, não participe de processos de valores relativamente elevados, dentro da sua realidade, é claro. Cada um vai saber o que é um contrato alto, né? O que é um contrato de valor elevado. Cada empresa vai ter a sua realidade. Mas não faça isso, tá bom? Sem antes ter uma primeira experiência, sem antes você saber, entender, você conhecer as taxas que são praticadas dentro do Antecipagov, porque é aquilo, você fazer isso depois que você já tiver com o contrato fechado, o contrato assinado, você vai ter que fornecer para o governo, tendo essa antecipação autorizada ou não. Então, muito cuidado entre, né, se você for se planejar a participar de um processo contando já com o Antecipagov, tá bom? Esse vídeo aqui não é um incentivo para você não utilizar e também não é um incentivo para você utilizar. É apenas trazer para vocês do que se trata o Antecipagov e os pontos mínimos, né, de atenção que você tem que ter ao solicitar uma antecipação de recebíveis através do Antecipagov. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha trago aí mais informações para você a esse respeito. Se você gostou, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso contribui para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo de valor a respeito do mercado de licitações. Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.